paz de Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, é com muita alegria que eu estou aqui hoje com vocês nesse workshop do Ministério de Comunicação Social. E juntos hoje vamos clamar o Espírito Santo, vamos pedir o Espírito Santo que nos ensine a ser comunicadores que apontem para Cristo. O tema desse ensino é: comunicador é aquele que aponta para Cristo. Repita comigo aí da sua casa: comunicador é aquele que aponta para Cristo. Então eu te convido a pegar sua Bíblia aí na sua casa e abrir comigo no livro de João, capítulo 1, e deixar aí aberto no capítulo 1 enquanto a gente vai trabalhando esse tema. Comunicador é aquele que aponta para Cristo. E eu sei que aí da sua casa você está falando assim: como que eu aponto para Cristo? E o que é apontar? Apontar é mostrar, é anunciar onde Ele está, é mostrar o caminho. Já andou de carro assim, você vai para uma cidade desconhecida e tem aquela placa lá, que você vai chegar num lugar, você fala assim: Itaguaru, vocês conhecem? Você sabe onde fica Itaguaru? Itaguaru está no nosso mapa de Goiás, talvez vocês não sabem chegar aqui, vocês vão procurar as placas para poder chegar aqui em Itaguaru, a direção, o apontamento, a seta, o lugar correto. E hoje, mais em dia, mais moderno, né? Hoje em dia, nós vamos usar o GPS, né? E aí vai ter aquela mulherzinha falando: vire à direita, vire à esquerda, até chegar na cidade de Itaguaru. E nós, como comunicadores, também temos que mostrar a direção, o caminho, para que o nosso ministério seja fecundo, para que as pessoas cheguem até Cristo. Se nós conseguirmos levar as pessoas a Cristo através daquilo que nós fazemos, meu irmão, cheios do Espírito Santo, nós vamos conseguir cumprir a nossa missão. E qual que é a missão do comunicador? Quem é o comunicador, né? É aquele que comunica a graça de Deus. Por isso, nesse ensino, nós escolhemos João Batista, que foi aquele que anunciou a graça de Deus. E dentro da renovação carismática, o que o comunicador vai fazer? Ele propaga a boa nova, utilizando os meios de comunicação adequados e linguagens adequadas para fazer novos discípulos de Jesus. Assim como João Batista fez. Por isso que nós vamos pegar João Batista como referencial, como aquele que nos vai ensinar a chegar até Jesus. Abriu sua Bíblia comigo em 1 João? Sim ou não? Sim, eu tenho certeza que sim. Então vamos lá. João Batista, para começar a falar de João Batista, vamos falar desde o seu nascimento. João Batista foi um cara tão cheio do Espírito Santo, e a primeira característica que um comunicador que deve apontar para Jesus tem que ter é ser cheio do Espírito Santo. Diz a palavra de Deus que quando a mãe de João Batista, Isabel, ouviu Maria, ela já ficou cheia do Espírito Santo, e a criança se estremeceu no seu ventre. Meu irmão, eu tenho certeza que naquele momento João Batista recebeu o batismo do Espírito Santo e ficou cheio da graça de Deus. Então a primeira característica que um comunicador deve ter é ser cheio do Espírito Santo. Não tem como dar erro, irmão. Se alguém é cheio do Espírito Santo, como não apontar para Cristo? Se Deus é 3 em 1 e o Espírito Santo é uma dessas pessoas da Santíssima Trindade. Então, se nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos um pouco de Jesus dentro de nós. Então, é impossível não apontar para Cristo, porque Jesus derrama o Espírito Santo para não nos desamparar. Então, assim como João Batista foi cheio do Espírito Santo, nós também temos que ser cheios do Espírito Santo. Anotou aí? Primeira característica, ser cheio do Espírito Santo. Segunda característica, para nós apontarmos sempre para Cristo, ser íntimo de Deus. João Batista era um cara íntimo de Deus. Abre aí comigo a Bíblia em João, capítulo 1, versículo 29, seguintes. No versículo 29 fala assim, ó: do dia seguinte, João viu Jesus que vinha e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
É este de quem eu disse: depois de mim virá um homem que me é superior, porque existe antes de mim. Eu não conhecia, mas se vim batizar em água, é para que ele se torne conhecido em Israel. Meus irmãos, João Batista veio ao mundo com a missão de ser o precursor de Cristo. Ele anunciava Cristo antes de Cristo nascer. Se nós conseguimos anunciar a pessoa de Cristo, quantas pessoas vão querer conhecer Cristo? E se eu pegar a palavra no Evangelho de Lucas e chegar lá no batismo de Jesus, vai falar assim, que as multidões vinham escutar João Batista, ser batizadas por ele, escutar a palavra de Deus, batizado em água. Que João Batista também fala: eu vos batizo em água, mas virá aquele que vos batizará no Espírito. E no Evangelho de Lucas fala que vinha multidões escutar João Batista. Vocês acham que eles vinham escutar João Batista falar dele mesmo? Não, eles vinham escutar João Batista falar de Cristo. E João Batista ainda fala: eu não dou testemunho de mim, mas é aquele superior a mim, aquele que é Cristo. Então, segunda característica, ser íntimo de Deus. João Batista anunciava Jesus antes de Jesus chegar, que fazia as pessoas quererem conhecer a Cristo. Rose, onde você tirou isso? Abre comigo aí, vira a página aí, e no versículo 35 fala assim, ó: no dia seguinte estava lá João outra vez com 2 de seus discípulos, os discípulos de João, e avistando Jesus que ia passando, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. João Batista precisou de falar o quê? Eis o Cordeiro de Deus. Ele anunciava Jesus com tanta intimidade que as pessoas já queriam conhecer Jesus. E quando ele falou que eis o Cordeiro de Deus, aquelas pessoas seguiram a Cristo. Várias pessoas já estavam esperando por Cristo através do anúncio de João Batista. Então, primeira característica, para a gente poder apontar para Cristo, ser cheio do Espírito Santo. Segunda, ser íntimo de Cristo. E terceira, anunciar a Jesus. Como que queremos apontar para Cristo se nós não anunciamos Jesus? E eu não sei em qual parte do Ministério de Comunicação você trabalha, meu irmão. Se é escrevendo, se é na parte das fotografias, na criação de cartaz, nos anúncios, nos recados, ou se você está lá na recepção com o seu sorriso anunciando Cristo desde a hora que as pessoas chegam. Mas eu sei que você deve anunciar Cristo e apontar para Ele da melhor forma possível. Então, se nós estamos cheios do Espírito Santo, somos íntimos de Deus, temos vida de oração, jejuamos. João Batista escolheu a vida de oração porque ele se retirou no deserto, e o significado do deserto é esse retiro. João Batista escolheu ser íntimo de Deus, ele estava no deserto e as pessoas iam até ele. Se alimentava de gafanhoto e mel. Então ele tinha um seu jejum, um tipo de alimentação restrita. Então ele era íntimo de Deus, anunciava a palavra. O que mais? João Batista anunciava a verdade. Se no nosso ministério nós passarmos a anunciar a verdade, meu irmão, a verdade que é Cristo, porque Jesus é caminho, verdade e vida. Se nós anunciarmos esse Jesus que é a verdade, quantas vidas nós vamos resgatar? Quantos lugares nossa comunicação vai chegar? Quantas pessoas vão passar a conhecer Cristo? E aí, seguindo o Evangelho de João, no versículo 35, quando aqueles 2 discípulos, quando Jesus passou e aqueles 2 discípulos foram atrás dele, no versículo 36 fala assim, ó: e avistando Jesus que ia passando, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram a Jesus. Voltando-se a Jesus e vendo que o seguiram, perguntou-lhes: que procurais? Disseram-lhe: Rabi, quer dizer mestre, onde moras? Vinde e vede. Respondeu ele. Foram até onde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Eram cerca da 10ª hora. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido João e que o tinham seguido. Foi ele então logo à procura do seu irmão e disse-lhes:
achamos o Messias. Meus irmãos, se nós conseguirmos comunicar a graça de Deus com toda essa eficácia, as pessoas que vê a nossa comunicação, a nossa forma de se expressar, quando olhar para nós, quando olhar para aquilo que nós fazemos em nome de Cristo, vai falar assim, ó, encontramos o Cristo, achamos o Cristo, e nós somos convidados a mostrar esse Cristo, a apontar esse Cristo. Essa é a nossa missão, comunicar a graça de Deus apontando sempre para Jesus. Não é nós que temos que ser o centro, mas Jesus ser o centro da nossa missão. Muitas das vezes nós queremos aparecer mais que é Cristo, e não é isso. João sempre apontava para Cristo. Quando as pessoas chegavam nele e falavam assim, porventura é você aquele que o povo está anunciando? Aquele que enviar de Deus? João falava, não, vai vir outro que é superior a mim. Eu vos batizo em água, mas virá aquele que batizará no Espírito Santo. Meu irmão, nós temos que colocar Jesus no centro da nossa missão. É outra característica que João sempre fazia. Temos que ter humildade para colocar Jesus no centro de tudo aquilo que nós fazemos. Para assim nós conseguirmos evangelizar de forma eficaz, para a nossa comunicação chegar às pessoas e as pessoas olhar e falar assim, achamos o Cristo. Aquele grupo de oração lá, ó. Como chama o seu grupo de oração? Fala aí da sua casa. O meu é caminhando com Jesus. Quando as pessoas entrarem no grupo de oração, caminhando com Jesus, elas vão falar assim, encontramos o Cristo. Encontramos o Cristo naquele local. Em todas as características. Aqui no meu grupo tem uma menina que chama Ana Cássia. Quando a Ana Cássia fazer um cartaz e mostrar para o povo vai falar, só de olhar para aquele cartaz, vai estar tão cheio da graça de Deus que as pessoas vão falar, encontramos o Cristo. E quando as pessoas chegarem ali na porta e ser bem acolhida com um sorriso, que também é nossa comunicação, porque comunicar tem um monte de, todos os signos, significados do nosso corpo, é uma forma de comunicação, é uma expressão. Então, quando nós comunicarmos essa graça de Deus, as pessoas vão entrar ali no nosso grupo de oração, vai olhar para nós com o nosso sorriso e vai falar, encontramos o Cristo. E assim nós vamos conseguir colocar o Senhor Jesus no centro, vamos conseguir apontar para Jesus. E eu tenho que usar aqui São Francisco, que fala, pregue sempre o Evangelho, e se preciso for, use palavras. Que a nossa forma de agir, que a nossa forma de comunicar, a nossa expressão, os nossos pequenos detalhes feitos com amor e cheios do Espírito Santo possam chegar às outras pessoas e as pessoas encontrar esse Cristo. E muitas das vezes não precisamos usar palavras, é só se preciso for, porque o nosso sorriso, os pequenos detalhes têm que mostrar esse Cristo, tem que apontar para esse Cristo. Eu imagino, sim, só uma questão de que eu fico pensando, tanto que João era cheio do Espírito Santo, meu irmão. Porque as pessoas chegavam nele e perguntavam se ele era o próprio Cristo. E aí ele tinha que falar que não, que ele estava anunciando o Cristo que ainda viria. Você já pensou, se você estiver tão repleto do Espírito Santo, que as pessoas vão se sentir bem estar perto de você, como se você fosse um pouquinho de Cristo? Ai, Rose, que heresia, um pouquinho de Cristo. É um pouquinho de Cristo, porque ele derrama o Espírito Santo sobre você e você tem que refletir ele, ser reflexo do amor dele. E quando nós somos íntimos de Deus, vivemos uma vida de oração, apontamos para Cristo, esse Espírito Santo transborda e realmente somos reflexos do amor de Cristo, e tudo aquilo que nós fazemos vai passar a apontar para o próprio Cristo. Meu irmão, você já esteve perto daquela pessoa que você acha que é tão cheio de Deus, tão cheio da graça de Deus, que quando você chega perto dela, você fala assim, nossa, eu me sinto tão bem estar com tal pessoa. Ah, por quê? Nossa, porque parece que quando eu estou perto dela, ela reflete Cristo. Você tem esse amigo? Você conhece essa pessoa? Meu irmão, é assim que você também tem que ser. Refletir o próprio Cristo, porque a partir do momento que você começa a apontar para ele, você também segue o caminho dele. Não é só falando, vira para cá, vira para lá, não. Você vai indicando e vai junto. Você vai junto até chegar cada dia mais perto de Cristo, subindo degrau por degrau até ficar mais parecido com Cristo. Somos a imagem e semelhança dele. Nada mais justo que quando estamos perto dele, começamos a refleti-lo
e apontar para Ele, assim como fez João Batista. João Batista foi tão íntimo de Deus que o próprio Jesus fala que nesse mundo não há homem maior que é João Batista, mas ele é a menor das criaturas do céu. E só isso que ele fala? Não. Ele teve a graça de batizar o Senhor, embora ele não quisesse, mas ele batizou Jesus. E quando ele batizou Jesus, o céu se abriu, sai do céu aquela voz. Você já imaginou a voz que sai do céu? Imagina que é uma voz bem grossa de Deus, né? Esse é meu filho muito amado, a quem põe toda a minha afeição. E sai aquela voz grossa do céu, e é Deus falando, e aquele povo, tudo que está lá, vendo o batismo de Jesus, olha para cima. E o João Batista teve a graça de batizar Jesus e presenciar esse momento. E daquele momento desce uma pomba sobre Cristo, e a partir daquele momento começa a missão de Cristo. Meus irmãos, é assim também que nós temos que começar a nos colocar, a deixar o céu se abrir sobre nós, para que esse Espírito Santo venha, mude nossa vida, mude nossa história e nos faça apontar para Cristo. Que nós comecemos a anunciar a graça de Deus, e nesse ano como sentinelas que anunciam o próprio Cristo, que anuncia a chegada do sol, que anuncia aquilo que o Senhor vai fazer. Mesmo onde houver trevas, que nós levemos a luz apontando para esse Cristo. Por isso aí na sua casa eu te convido agora, se você parou de apontar para Cristo, ou se você deseja apontar para Cristo, se coloque em oração. Se coloque em oração e clame pelo Espírito Santo. Porque foi a primeira coisa que João Batista fez. Ele era cheio do Espírito Santo. E se a gente tem que começar a seguir João Batista, os passos dele, a gente tem que começar por algum lugar, né? Então vamos começar clamando o Espírito Santo para apontar para Cristo. Muitas das vezes nós vamos nos desviando do caminho de Cristo e começamos a colocar nós no centro da missão. Tudo gira em torno de nós. Nós somos os melhores, nós somos os superiores. E deixamos de lado os ensinamentos que Cristo nos deu. Ensinamento de ser o menor, para que Cristo apareça. João Batista fala que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. Mas para que o Senhor possa crescer e eu diminuir, eu tenho que deixar o Espírito Santo trabalhar no meu ser. Porque às vezes o nosso eu fala muito mais forte. Por isso eu te peço, fecha seus olhos. E peço o Espírito Santo para vir nesse momento sobre a sua vida, sobre a sua missão, sobre a sua forma de comunicar, para que você possa ser verdadeiramente um anunciador da graça de Deus. E o Espírito Santo venha fazer presença na sua vida. Meu irmão, nós estamos online, mas não sou eu que faço, é o Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, receba o Espírito Santo na sua casa. Deixa o Espírito Santo tocar o seu coração hoje na sua casa. Deixa o Espírito Santo mudar a sua forma de ser um missionário, a sua forma de comunicar. Deixa o Espírito Santo fazer novo todas as coisas. Vem Espírito Santo sobre a vida desse irmão e toca o seu coração. Meu irmão, começa a desejar o Espírito Santo, começa a pedir o Espírito Santo. Fala, vem Espírito Santo e me molda, para que assim como João Batista eu possa te anunciar. Vem Espírito Santo e me molda, para que eu possa apontar para Cristo. Eu desejo apontar para Cristo. Vai apresentando para Jesus, vai apresentando para Cristo. Quantas das vezes você quer ser superior e não deixa Cristo aparecer? Pede o Espírito Santo para modificar isso dentro do seu ser. Quantas das vezes o Espírito Santo sopra na sua mente, mas você não tem coragem, meu irmão? Em nome de Jesus, que toda falta de coragem de pregar o Evangelho, de comunicar a graça de Deus, caia por terra. Deixa que a sua missão apareça. Deixa aquilo que Cristo quer fazer na sua vida apareça. Deixa aquilo que o Espírito Santo quer produzir em você, frutos, apareça. Porque às vezes nós estamos infrutíferos, porque não deixamos o Espírito Santo agir na nossa vida. Meu irmão, temos que aprender a apontar para Cristo. E nós só vamos conseguir se nós nos entregarmos ao Espírito Santo. Pede ao Espírito Santo que reine na sua vida. Escuta essa canção. Se você não sabe, se você sabe, canta. Se você não sabe, só fecha os seus olhos e deixa o Espírito Santo vir ao seu coração e te renovar a sua forma de ser, renovar a sua forma de agir. Vem, Espírito Santo. Ó
coragem de anunciar o Evangelho, Senhor Jesus. Reina, Senhor Jesus, para que eu possa, Senhor Jesus, ser um verdadeiro discípulo, Senhor Jesus, de Cristo, Senhor Jesus, apontando cada dia mais para Ele, Senhor Jesus, para que eu possa fazer discípulos, Senhor Jesus, e um dia ter a graça de proclamar para as pessoas que nós encontramos o Cristo, Senhor Jesus. Reina, Senhor Jesus, na vida de todas as pessoas do Ministério de Comunicação desse estado, desse país, Senhor Jesus, e levanta, Senhor Jesus, verdadeiros discípulos de Cristo, Senhor Jesus, pessoas que apontam para Ti, Senhor Jesus. Reina aqui, reina aqui, reina aqui. Tá cantando baixinho. Reina aqui, reina aqui, reina aqui. Fecha teus olhos. Respira bem fundo, deixa o Espírito Santo repousar no seu coração. Deixa o Espírito Santo reinar no seu coração. Meus irmãos, somos convidados a apontar diariamente para o Senhor para que nós possamos levar toda uma humanidade a ser batizada pelo Espírito Santo. É a nossa missão na igreja. Não perca o foco, que é apontar para Cristo. O Senhor é o centro. Jesus é o centro de toda a nossa missão. Por isso, mais uma vez, peço ao Senhor Jesus para reinar, para que você não seja o centro da missão, mas aponte para Ele. Mais uma vez, para finalizar esse momento de oração, para finalizar esse ensino, para que nós possamos ser cheios da graça de Deus. Reina aqui, Senhor. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos ser discípulos de Cristo e anunciar cada dia mais a palavra, apontando para o Senhor, que é o centro da nossa missão. Amém? Fiquem todos cheios do Espírito Santo e possamos continuar esse workshop, continuar esses dias de ensino, pela graça de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.